Copinho da mim. Falar da divisão de estudo. O pessoal tá perguntando como que fez para estudar, qual foi a motivação para estudar para o TJ, como que fez para estudar para a primeira fase. Falar agora disso aqui. Qual foi o concurso mais difícil que você fez? Eles perguntaram. Ih, caralho. Tá igual o Gustavo Lima falando palavra na live. Bom, pessoal, vamos voltar aqui então. O pessoal tá voltando. Vamos entrar no ponto principal. Eu salvei, tá? Eu apertei a opção de ficar 24 horas salva a live. Bom, então vamos no ponto principal agora. O pessoal perguntando da segunda fase. Vamos no ponto principal agora. O ponto principal é o seguinte. Professor, eu já sei então o que eu tenho que fazer, mas você não falou como que eu estudo todo dia. Bom, existem 3 cenários possíveis. Primeiro cenário, a pessoa que não trabalha e não estuda, que é aquela pessoa que tem o dia inteiro para estudar. Tem gente que larga, como meu amigo Guilherme, que a gente vai conversar amanhã, larga o trabalho e vai ficar só estudando. E aí, vou ficar 2 anos, 3 anos, sei lá, estudando. Tem gente que tem o dia inteiro para estudar. Tem o segundo cenário de quem tem meio período para estudar. A pessoa trabalha e tem o horário da manhã livre, ou tem a noite livre, enfim. E tem o terceiro cenário, que é aquela pessoa que tem o dia inteiro ocupado. Ou porque trabalha o dia inteiro, ou porque, olha, eu trabalho igual um jegue, Isabela, ou porque tem 500 filhos e os filhos que exigem muito cuidado, enfim. E aí você não tem praticamente tempo para estudar. Então, 3 cenários. Bom, primeiro cenário, quem não trabalha e quem não estuda, quem tem um dia inteiro para estudar, tem que estudar 8 horas por dia até 10 horas por dia. De 8 a 10 horas por dia. Porque você tem um dia inteiro livre, então dá para você estudar pra caramba. Como o professor Mauro Moreira, meu grande amigo, um abraço, Mauro. Como você vai fazer para estudar essas 8 horas? Você pode dividir o seu tempo assistindo uma videoaula, por exemplo, assisto uma aula, acordo, assisto uma videoaula, 2 horas, estudo doutrina, um tempo maior sempre para a doutrina do que para as outras coisas, então vou estudar 3, 4 horas de doutrina, depois eu faço 1 hora de exercícios e fico 1 hora lendo a lei, ou mais 1 hora estudando jurisprudência, enfim. O que eu quero deixar claro é o seguinte, nunca você vai falar, eu não passei, não estou passando na primeira fase, porque eu estou estudando 4 horas de doutrina e 3 de lei seca, e eu devia estudar 4 de lei seca e 3 de doutrina. Né? Esse arranjo é você que vai fazer. O importante é que você estude tudo daquele assunto. Então, por exemplo, eu vou estudar o inquérito policial. Vou começar assistindo as aulas do Renato Brasileiro. Vou assistir 2 horas de aula de inquérito policial. Assistir a aula, vou na doutrina, pego um capítulo do Nucci, sei lá, do Renato Brasileiro mesmo, e vou ler tudo que ele fala de inquérito policial. Vou fazendo as minhas anotações que eu vou depois ler e reler até o final do concurso. Extraio tudo que tem de interessante da aula e das anotações do livro, vou na lei seca, vou estudar o Código de Processo Penal, tudo que tem de inquérito policial. Terminei. Vou fazer questões. Você pode fazer questões, você pode intercalar, não sei, não é fechado. As questões vão servir para quê? Para você saber se está acertando tudo? Não. Provavelmente você vai acertar muita coisa, porque você acabou de ler o inquérito policial, você vai acertar quase tudo. Mas você vai ver o que está caindo de inquérito policial. Você vai ver que o que você viu da aula do professor e o que você leu na doutrina é o que está caindo. E você vai ver que tem coisas que estão caindo e não tem no seu material. Você jamais iria acertar porque você não leu em nenhum lugar. Então você vai atrás daquela informação, vai complementar e você vai fazer várias questões de inquérito policial. Como eu fazia? Eu pegava as questões dos últimos 2 anos, alguns temas menores dos últimos 3 anos. Então eu peguei todas as questões de inquérito policial de promotor, de juiz, de tabelião também na época. Peguei essas 3 e fazia todas de inquérito policial. Tinha um material completaço de inquérito policial. Quando que eu iria estudar inquérito policial de novo? Só quando eu fosse para revisão, ou que eu não fazia, eu vou falar como que pode ser feito, ou
quando surgir algo novo e eu começar a revisar depois de terminar todo o material, sem ser revisões entre esses estudos, né? Então, e assim, depois ia nos julgados e viu o que tinha de inquérito policial. Era assim que eu estudava, tá? Quem tem 4 horas, quem trabalha meio período, tem que estudar 5 horas por dia. 5 horas, beleza? 5 horas por dia. Como que eu vou fazer para estudar 5 horas? Bom, eu trabalho de meio-dia às 19 no tribunal, então eu vou acordar às 7 e vou estudar de 7 às 11, por exemplo, já dá 4 horas. À noite, eu pego mais uma horinha ali lendo informativo, alguma coisa, lendo a lei seca ou revisando o que eu estudei nas 4 horas. Quem tem o dia todo livre, eu posso ver 2 videoaulas por dia? Eu vi. Tinha dia que eu estava querendo mais ver videoaula, eu assistia 2, então eu assistia 4 horas de videoaula. E ainda mais se fosse uma videoaula que não terminava o assunto, né? Ele continuava na próxima. No dia que eu estava mais de saco cheio de videoaula, eu assistia só uma e ficava mais na doutrina. Então, é assim que você vai fazer. Quem trabalha o dia todo, trabalha o dia inteiro, professor, não tenho como estudar. Cara, tem 2 opções. Se realmente não tem como, é impossível, você não tem como estudar porque você tem filhos e o seu filho é a sua prioridade, ele está amamentando, enfim, você não vai estudar, né? Deixa, concurso fica para o futuro, vai fazer outra coisa. Agora, se você realmente vê que dá para encaixar, você tem que encaixar 3 horas por dia. Ou no mínimo, se for impossível, 2 horas por dia. E aí como você vai arranjar tempo para estudar 2, 3 horas? Pessoal, tá vendo aí? Aqui travou. Dá um joinha aí para ver se está tudo certo. Vocês estão ouvindo? Tá travando? Tá tudo certo aí, pessoal? Vamos continuar? Beleza, então vamos continuar. Como que eu vou fazer? Você vai contar com a ajuda da esposa, do marido. Eles vão ter que se virar para segurar as crianças 2 horas, 3 horas por dia. Ou você vai acordar, antes de dormir, você vai fazer todo mundo dormir, chegou do trabalho cansado, acorda às 5 da manhã. Vou trabalhar, chegou 8 horas da noite. Beleza, chegou 8 horas da noite, vou tomar um banho, vou botar todo mundo para dormir e vou estudar de 11 até 1 hora da manhã. É isso. Eu tenho um tio, que é o meu padrinho, fiquei morando na casa dele em São Paulo quando eu fiquei doente, tenho um carinho enorme por ele. Ele estudava medicina, ele estudava de madrugada, todo dia ele estudava de madrugada. Você vai aguentar ficar anos estudando de madrugada? Não vai, mas pelo menos alguns meses você acorda, estuda 2 horas de madrugada, né? Quem quer tem que arranjar um tempo, tá bom? Então quem não tem tempo livre de jeito nenhum estuda 2 a 3 horas. Quem tem meio período, 5 horas. Quem tem o dia todo, 8 a 10 horas ou mais se quiser, tá? Beleza. Divisão do tempo, então, eu vou estudar mais doutrina. Se eu gostar de videoaula, eu vou começar estudando a videoaula, depois eu vou para a doutrina. E o restinho do tempo eu boto 1 horinha para lei seca, 1 horinha de questões ou 1 hora e meia de questões e fecho com informativos. Beleza. Se for direito civil ou uma matéria que exige mais lei seca, você põe um tempo maior para lei seca. Código Civil, você vai ter que ler muito, então você põe 2 horas para lei seca ao invés de 1. Tá? Que mais? Como dividir as matérias? Aqui nós temos uma divergência doutrinária. Eu assisti um vídeo do meu colega de toga aqui do TJDFT, o professor Aragonê Fernandes, lá do Gran Cursos. Eu não sei se o vídeo dele era voltado para a carreira jurídica, mas era para concursos da área jurídica. Eu acho que era mais para analista e técnico, mas enfim, deve ser a mesma premissa válida para a carreira jurídica também. O Aragonê recomendou que você estudasse 1 hora por matéria por dia. Então, por exemplo, eu vou estudar 5 horas no meu dia, eu vou estudar 5 matérias, 1 hora para cada. Qual é o argumento que ele deu? Ele falou que tem estudos aí de Harvard, sei lá da onde, que demonstram que você só consegue ter um aproveitamento bom ou razoável do conteúdo durante a primeira hora. E depois disso você não aguenta, o seu cérebro não consegue absorver mais, tá? Então, estuda 1 hora, faz uma pausa de 5 minutos, começa uma nova matéria. Vantagens, que ele inclusive fala no vídeo. Se você vai conseguir passar mais fácil pelas matérias chatas. Então você tem que estudar direito empresarial. Cara, você sabe que você vai estudar só 1 hora e vai acabar rapidinho. Se você deixar um dia inteiro só para empresarial, segundo ele, você não vai aguentar estudar empresarial o dia inteiro. Então tem essa vantagem. Desvantagem, ao meu ver, as desvantagens são muito claras. Você estuda 1 hora só, dependendo da matéria, você não consegue nem abrir o livro. Se for o livro do Bernardo Gonçalves aqui, você não consegue nem abrir o livro. Então, 1 hora é muito pouco. Segundo problema, para mim é o principal. Quando você vai estudar uma matéria por dia,
Você vai começar, óbvio, né, como o cara do poço, obviamente, do começo. Você vai começar do começo. Ó o grande Anderson, um abraço, Anderson. Tá sumido, hein? Aparecer mais aí, cara. Vamos combinar alguma coisa. Quando você vai estudar a matéria, você vai começar do começo. Então eu vou estudar princípios do direito administrativo, estudo uma hora. Aí eu vou para princípios do processo penal, princípios do não sei do que. Você vai se confundir todo com os princípios. Quer ver uma coisa que eu sempre errava em prova? Não é caso concreto. Suspeição e impedimento. Eu vou estudar no direito administrativo que suspeição e impedimento, embora uma seja causa de nulidade absoluta e a outra de nulidade relativa, provocam o ato se torna anulável. Nulibilidade, eu não sei como falar, o ato é anulável, tá? Então, dá para ser sanado. Os vícios são sanados tanto no impedimento quanto na suspeição no direito administrativo, na questão da incapacidade do agente e no estudo dos atos administrativos e seus requisitos. Agora, no processo penal, o impedimento, salvo engano, se não me falha a memória, é causa de inexistência do ato. Já a suspeição é diferente, a consequência, o vício. E para uma terceira matéria, eu lembro que também era diferente. Então, suspeição e impedimento, você se confunde todo se você ficar trocando de matéria. Eu não consegui estudar assim, não consegui. O que eu fiz? Eu estudava uma matéria até o final da matéria. Então, eu comecei com o processo penal, eu comecei em janeiro de 2015, processo penal, aula do Renato Brasileiro, um arquivo no Word em branco, comecei processo penal. Estudei processo penal até acabar. Eu assisti as 30 aulas dele, li o livro completo do Nutt e estudei processo penal, fiz todos os exercícios, fiz tudo, acabou. Tá? Depois eu fui para outra matéria, fui para penal com o Rogério Sanches. Estudei penal com o Rogério Sanches, gostei muito, fui para Cristiano Chaves, direito civil, assisti as aulas deles todas, depois fui para constitucional, administrativo. Só o processo civil, daquelas 6 básicas, que eu não estudei de cara. Porque o processo civil, na época, estava em transição no CPC. O CPC antigo estava sendo substituído pelo novo CPC, estava naquele prazo de vacância, e não tinha livros ainda do processo civil novo, enfim. Então eu acabei deixando para o final. E eu tive muito problema com isso. Realmente fui muito prejudicado em provas, porque errava muito o processo civil. Hoje em dia, como não tem novo CPC mais, o CPC já é de 2016, entrou em vigência em 2016, você pode botar o processo civil também nas primeiras 6 matérias. Desse jeito, você vai ter um conhecimento amplo da matéria. Para que servem os princípios de uma matéria? Para você utilizá-los para construir raciocínios. Desse jeito, estudando a matéria até o final, você se torna um especialista na matéria. É muito bom estudar assim. Estudar empresarial até o final é um saco? É um verdadeiro saco. É a pior matéria que tem para mim, é direito empresarial. Errava tudo. Mas, cara, você vai ter que fazer, você vai ter que estudar. Então, ficar estudando 1 hora por dia, só porque ela é uma matéria chata, tem que encarar. Não tem jeito, tá? Tem momentos bons e ruins no seu estudo aí ao longo de anos, você vai ter que passar por isso. Então, eu recomendo que você estude uma matéria até o final. Tem como fazer um meio termo? Tem. Eu acho que é até mais seguro. Eu tenho certeza que vai ter gente que não vai se adaptar a estudar uma matéria até o final. Tenho certeza. Eu me adaptei. Eu pensei que eu era o único. Outro dia eu fiz um comentário essa semana no Instagram. Uma galera veio me falar que também faz assim. Fiquei até mais tranquilo para indicar esse método. Mas um meio termo. Cara, eu estudo uma matéria por dia, pelo menos. Então, ao invés de ficar uma a cada hora, estudo uma por dia ou então uma por semana. Depois troco. Ou então, uma dica boa que me falaram que eu acho que vale a pena. Estudar 2 matérias que são afins. Então eu vou estudar o direito civil. Eu já boto um direito do consumidor ali junto, no mesmo dia, para não ficar só no civil. Ou eu coloco um direito empresarial, né, que também tem muito a ver. Eu vou estudar constitucional. Já coloco um eleitoral, que é uma matéria chata, mas é pequena. Já põe junto com a boa, com a melhor, que é o constitucional. Já põe junto ali, né? São matérias que se complementam. Então é uma dica boa você fazer isso. E melhor do que matérias afins é você pegar uma matéria grande e uma pequena. Esse acho que é o melhor método. Pega um constitucional junto com um eletoralzinho. Pega o civil junto com o CDC. Pega o processo penal junto com o direito da criança e adolescente. Tá? É uma boa dica, eu acho, que vale a pena. O ideal, então, tem essas divisões de matérias. Eu recomendo que você passe mais tempo com uma matéria. Não precisa ser até o final, mas que fique mais tempo em uma só, não só 1 hora, 2 horas. Eu acho que isso não é bom. Com todas as vênias aos que indicam o contrário, tá? Então é assim que você vai estudar. Pronto, está definido. Vou acordar às 7 da manhã, vou estudar até meio-dia ou até às 11,
vou estudar, ver a videoaula, estudar a doutrina. Não quero videoaula, vou na doutrina, faço exercícios, vejo se os exercícios estão batendo com o que eu estudei, vou na lei seca, vou na jurisprudência, acabou. É assim que você vai estudar. Vou estudar 5 horas por dia. 5 horas por dia até você passar. Não vai diminuir. Salvo um dia muito especial, meu filho vai fazer aniversário, eu vou fazer uma viagem no final de semana, lá para Pirinópolis, ou para Caldas Novas. Beleza, aí tudo bem. Mas tente seguir o máximo possível. Esse é o segredo daquela diferença entre disciplina e empolgação, tá? O que mais que tem aqui? Informativos. Estudar todo dia informativo? Eu estudava, não todo dia, mas quando eu terminava um determinado assunto. Inquérito policial, ou nos informativos no final. Mas você pode deixar para estudar no final de semana. Ou você tira um dia para estudar 2 horas de informativo, até porque o informativo vem semanal no Supremo e quinzenal no STJ. Então, uma semana eu pego do Supremo, na outra do STJ. Pode ser também, tá? Final de semana. Bom, final de semana tem que estudar também pelo menos um dia. Não precisa estudar no domingo, só se você estiver realmente empolgado, estiver ali na vibe, aí você vai. Eu estudava domingo também. Mas você pode estudar só no sábado, tá? Segunda a sábado. É importante estudar no final de semana. Ficar 2 dias sem estudar é muito. Como eu fiz? Vamos falar rapidinho como eu fiz, para a gente chegar nas dicas finais aqui e passar para a segunda fase rapidinho também. Quando eu estudei para o meu primeiro concurso, valeu Anderson, controle de constitucionalidade, valeu, show de bola. Sinopses, eu falei que algumas matérias valem a pena você estudar sinopses, tá? Litoral, ambiental, consumidor, vale a pena, mas eu não indicaria sinopses para as matérias base, que são aquelas 6 principais. Eu não estudaria constitucional por sinopse, até porque a sinopse de constitucional é gigantesca, ela tem 2 volumes, não sei como é que está hoje, mas quando eu ia estudar na época, era gigante, tinha 2 volumes. É melhor você já ir num autor de nome, um cara bom, né? Vai agregar muito mais do que pegar sinopse de direito civil. Vai no Christian Chaves, vale mais a pena. Como eu fiz para estudar? Eu passei por esses métodos todos. Todos não, eu só não passei naquele método de que não tem tempo para estudar, aquele cenário. Mas eu passei no cenário de meio período e o cenário de período integral estudando. Período integral, eu tinha 19 anos, fui estudar para técnico judiciário do TJ. Por que eu tinha o tempo integral? Porque eu ainda não trabalhava e porque eu comecei a estudar, vou falar das revisões, bem lembrado, porque eu comecei a estudar em novembro, que era período de férias da faculdade, eu estava no meu 2º ano de faculdade lá no CEUB. E eu estudei um cursinho que foi de novembro, pegou então novembro, férias, dezembro, férias, janeiro, férias, e pegou fevereiro, que é carnaval, ninguém vai para aula também, então eu peguei praticamente 4 meses sem aulas. Então eu tinha o dia inteiro para estudar. Eu estudava 8 horas por dia. Como que eu reparti o meu estudo? Eu acordava às 7h30, relógio tocava, despertador tocava às 7h30, eu comia alguma coisa e ia estudar. Começava a estudar 8 horas em ponto. 8 horas em ponto, eu estudava até meio-dia, 4 horas. Meio-dia, vinha o cheirinho do almoço da minha mãe, o bife fritando, eu ia lá, comia o bife, tomava um banho e dormia. Dormia até 1h30 da tarde. 1h30 eu pegava a minha mochilinha, ia para o cursinho. Eu fiz um cursinho presencial, na época era Ubicursos, hoje é Gran Cursos. Estudava no cursinho de 2 às 6. Então eu estudava 4 horas com professores em cursinho, hoje em dia a videoaula é bem melhor do que curso presencial, mas é a mesma coisa. E estudava 4 horas de manhã por minha conta. O que eu estudava de manhã era o que eu tinha visto na aula do professor presencial. Então na segunda-feira eu estudava as matérias lá que tinha, regimento interno, sei lá o quê. Na terça de manhã eu revisava o que o professor me deu, o que o professor me ensinou. E aí, como eu revisava? Eu lia, na época não tinha muito esse negócio de livro, de doutrina, até para concurso de técnico judiciário. Eu estudava nas apostilas da Vesticom. Lia a apostila toda. Não tinha ainda questões de concurso, aquele site, ou se tinha eu não sabia. Então eu fazia exercícios impressos que os professores passavam. Eu trocava exercícios com o meu amigo da época do do Bruno Ramos, delegado de polícia em Goiás, futuro juiz aí, tá para passar. Um abraço. O Bruno, ele fazia o cursinho na Asa Sul, eu fazia em Taguatinga. A gente, como eram professores diferentes, a gente trocava os exercícios. Eu tirava xerox, ele tirava xerox do meu. Fazia muito exercício, muito mesmo. Eu acertava questões nem por saber o conteúdo, mas porque eu já tinha feito aquela questão, já sabia qual era a pegadinha. Então, estudei assim durante 4 meses e passei entre os primeiros lugares para técnico do TJ com 19 anos. Estudo integral, 8 horas por dia, você pode fazer isso. Segundo método que eu fiz foi para a Câmara dos Deputados. Estudei, também foi estudo integral, eu já contei para vocês, estudava 14 horas por dia, dormindo também estudava.
Então esse foi um super intenso estudo que eu só aguentei porque também durou 3 meses. Não dá para fazer muito tempo. E para estudar para a magistratura, durante muito tempo eu fiz o método de estudo de meio período. Eu comecei estudando 2 a 3 horas por dia, porque eu comecei na manhã, e aí depois eu senti a necessidade de aumentar o meu tempo de estudo, porque 2 horas era o tempo de videoaula, depois só dava para ler alguma coisinha, era muito pouco. Eu comecei a estudar 5 horas por dia durante um período, no outro período eu trabalhava. Aí eu consegui mais tranquilidade no trabalho. Diego tá aqui? Acho que o Diegão lá do trabalho deve estar aqui. Ele sabe como é que era lá na Câmara, dava para estudar no trabalho. Então aí eu comecei a estudar 8, 10 horas por dia. Mas dá para estudar 5 horas por dia nesse esquema que eu passei. Revisão. Como fazer com revisão? Tem 2 jeitos de revisar. 2 jeitos. O primeiro é você revisar em espaços intercalados da sua montagem, do seu material, das suas anotações, que você vai ler e reler até o final do seu estudo, depois que tiver tudo montado. Depois que condensar as informações, você vai estudar por esse material e esse vai ser o seu foco. Você pode separar, por exemplo, eu estudo 20 dias e estudo 3 semanas e tiro 1 semana de revisão de tudo que eu estudei. Bacana. Estudei 3 semanas, a 4ª semana do mês eu reviso tudo. Tem gente que usa intervalos menores, estuda um certo tempo, alguns dias, tira 1 dia para revisar tudo. Eu não fazia revisão. Olha o Diegão aí, grande Diego. Sabia que lá na Câmara era tranquilo para a gente estudar, né? Mas era bacana lá. Saudades da Polícia Legislativa. Um abraço para o Depol. Revisão, eu não fazia. Eu montava o meu material e montava minhas anotações até o final. Quando que eu revisava? Quando eu ia estudar as anotações depois de montar todas as matérias. Então não é bem uma revisão, é um estudo que depois eu ia fazendo e refazendo daquele mesmo material. Então eu não fazia revisões periódicas. Não fazia. Porque eu não sei, porque eu não sentia necessidade. Eu estava muito mais sentindo a necessidade de terminar minhas anotações. Agora, se você acha interessante parar um tempinho para fazer uma revisão do que você já viu, excelente também, excelente. Aí não tem uma dica fechada, vai do gosto do freguês. O que mais? Sim, quando você termina de fazer suas anotações, seja por confecção de resumos, seja por grifos ou por anotações laterais nos livros, você vai precisar revisar ou estudar de novo no final, né? O tempo que você demora para ler aquele material cru, se você demora, dica que eu peguei de uma live de um outro professor, não sei se é verdade, ele fala, mas a ideia é verdadeira. Se você demora 4 horas para ler o material cru, quando você for ler, depois de ter feito a anotação, o grifo, o seu resumo, você vai demorar 1 hora, 1 hora e meia. Então o seu estudo vai ficar realmente mais rápido. E a tendência é cada vez que você renovar o estudo do seu material, que fique ainda mais rápido. Porque tem coisas que você vai bater o olho, isso que eu já sei, aí vai para a próxima. E a ideia é você ir cada vez enxugando mais esses estudos, essas revisões, para chegar na reta final e nos últimos 30 dias antes da prova, é que você vai realmente ler várias vezes, revisando esse material que você já lê rapidinho ali e chegar afiado no dia da prova. Beleza? Bom, como fazer para estudar para a segunda fase? É esse estudo que você está fazendo. Pelo menos foi o que eu fiz e eu vejo outros professores falando também. É esse estudo. Você não vai pegar um material totalmente novo e começar a estudar para a segunda fase. É o mesmo material, até porque você já está lendo a doutrina. A doutrina é o que você mais vai gastar tempo, lembra? Então você já está lendo a doutrina, já está tudo ficando condensado por grifos ou por seus resumos, digitados ou escritos, sei lá. E aí você vai estudar por ali. Para a prova oral, mesma coisa. Eu morri abraçado com o meu material até todas as provas orais que eu fiz. E consegui ser aprovado em todas que eu fiz com o mesmo material. Para promotor de justiça, para juiz estadual e para juiz federal. Ah, mas juiz federal, a matéria não é muito diferente da estadual? Não, é a mesma coisa. O direito constitucional é o mesmo. O direito administrativo é o mesmo. O que vai mudar? Crimes federais, vai ter direito previdenciário, vai ter direito internacional, mas essas são complementos. Se você tem a base forte, você já entra com 60 pontos na prova. Beleza? O resto você consegue. Vou mostrar aqui, para a gente chegar próximo do final, como eu fazia alguns resumos. Esse aqui, ó, não sei se vai dar para ver direito,
é um resumo que eu montei para a prova oral. Esse aqui quem montou foi o meu grande amigo Gabriel Coura, juiz do TJDFT, passou junto comigo. Esse foi o ponto 5, ó. Ponto 5 foi o que caiu na minha prova oral. Então, nas minhas 24 horas antes da prova oral, eu estudei essa apostila aqui, que tem mais ou menos 200 páginas. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tem menos, 160 páginas. E aí, ó, toda anotadinha. Como é que eu fazia meus grifos? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha aqui, ó. Grifando, que é mais importante. Não tem muita coisa grifada, porque o grifo é só porque é mais importante. Várias cores, ó, tem laranja aqui. Não, aqui tá rosa. Essa aqui só tá rosa e amarela, mas tem aqui, ó, tem laranja aqui. Eu separava cores por assunto. Então, eu vou grifar o artigo era rosa. Todos os artigos eu grifava de rosa. Eu vou grifar coisas normais, era de amarelo. Eu vou grifar algo novo, mas algo que é da jurisprudência, era verde. Então, isso aí dava uma organização fantástica no estudo. Eu acho que eu fui bem nas provas orais, porque eu fazia essa sistematização com as cores das canetas. Então, na hora da prova oral, eu já lembrava do rosa ali, do artigo. Excelência, artigo 187 do Código Civil fala isso e já vinha na cabeça. Isso era muito importante. Então, para a segunda fase, você vai estudar o mesmo material da primeira fase. Você vai ter que treinar a caneta, questões subjetivas, vai ter que treinar a escrever, porque na hora da prova você vai precisar escrever e vai precisar escrever rápido. Vai treinar escrevendo para não precisar ficar pesquisando. Na hora da prova você não vai ter muito tempo para ler o vade-mecum. Então você vai ter que saber muita coisa de cabeça, saber onde está para olhar rapidinho, vai ter que saber citar doutrina, jurisprudência, que não tem como consultar. Então treinar a escrita, tá? E as sentenças e peças práticas, eu recomendo que você compre peças anteriores ou baixe na internet. Como você baixa? Entra no site dos concursos e baixa. O site da Sebrasp, né, do CESP, as provas mais recentes eles não estão colocando mais o caderno de provas de segunda fase. Eu acho que nem de primeira fase eles estão colocando mais algumas coisas lá que eu fui pesquisar outro dia, eu não achei. Mas provas de 2017, 2018, algumas de 2019, você consegue achar várias questões, inclusive algumas com gabarito. Então você pode fazer questões e sentenças anteriores com o espelho lá do site da banca, ou você entra nos sites que vendem isso. Eu, na minha época, estudei pelo Emages. Emages era o site que eu comprava rodadas anteriores, rodadas de sentenças, que vinha com o espelho do professor. Hoje em dia tem o curso SEI, eu até dou aula lá de administrativo. Tem vários, tem professores do CPIURES que fazem isso, né, mais individualizado. Mas eu acho que nem precisa. Se você treinar as peças para a segunda fase, ou as sentenças, se for magistratura, você tira um sábado de manhã todo dia para fazer uma. Claro, você já está na segunda fase, já passou da primeira, a segunda fase daqui a alguns meses, 2 meses, 3 meses, não dá para treinar só no final de semana. Você vai treinar todo dia. Mas se você ainda está na primeira fase, tira um diazinho a cada 15 dias, faz uma sentença. Vale muito a pena, faz a caneta, tá? A caneta. O que mais? Simular provas anteriores. Gravar número de artigos se é fundamental? Cara, para objetiva e subjetiva não, mas para prova oral eu acho que ela é bacana, dá uma diferença. Para a gente fechar, eu acho que eu vou falar de mais 2 tópicos aqui. Primeiro, simular provas. É muito importante que você, na hora dos exercícios, lembra que eu falei que tem 2 modos de fazer exercícios? O primeiro é você fazer depois de estudar aquele tema, para você ver se está caindo o que você está estudando. Para você não ficar estudando coisa que não cai e nem deixar de estudar coisa que está caindo. A segunda forma de estudar exercícios é fazendo exercícios para treinar. Depois que você já está estudando o seu material, já está mais avançado, como você vai resolver exercícios? Prova completa. Você vai pegar a prova inteira, vai imprimir e vai fazer a caneta, marcando no relógio às 5 horas ou 4 horas, como se fosse no dia da prova. E aí você vai ver o gabarito e vai ver quantos pontos você fez. Eu não fazia planilha de evolução, mas eu vi alguns professores indicando, eu acho que vale a pena. Você fez a prova, acertei 50 pontos. Ótimo. Daqui mês que vem, ou sei lá, daqui um tempo que eu colocar no meu cronograma, eu faço mais uma prova. Agora eu não fiz mais 50, eu fiz 60 pontos. E você vai anotando onde você está errando. Eu fiz algumas provas anteriores na época e eu vi, isso eu constatei nitidamente. O que me derrubava era processo civil e direito empresarial. Essas 2 me derrubavam. O que eu fiz? Eu tirei 40 dias ou 2 meses só para essas disciplinas. Eu parei com tudo
e fui me aprofundar, revisar tudo de processo civil e de empresarial, porque eu tinha que começar meio que do zero ali, fazer um reforço. Vale a pena fazer isso também, tá? O que mais? Bom, acho que é isso, né, pessoal? Prova oral, acho que não compensa muito dar dica de prova oral agora, não. Alguém tem... Vamos responder algumas perguntas e aí a gente encerra. Perfil Tecendo a Toga. Tecendo a Toga é bacana, eu já vi. Tem as provas, né? Tem muitas provas lá. Exercício todo dia. Eu fazia exercícios quando eu terminava o assunto. Então, se eu terminasse um assunto em um dia só, eu fazia. Se o assunto eu estava fazendo controle de constitucionalidade demorava pra caramba, eu fazia lá mais pro final. Mas é bom você fazer não só no final, dar uma intercalada para você ver se está estudando certo, se está pegando, estudando no ponto que está caindo, né? Não precisa ser todo dia não, tá? Mas tem que fazer com frequência para ver se você está estudando certo. Não para treinar, esse treinamento você vai fazer com a prova completa depois. O que mais? Galera, acho que é isso então, né? Aqui não está aparecendo mais perguntas. Policial da Câmara e do Senado, umas dicas. Cara, eu estudei para a Câmara, eu não estudei por videoaula para a Câmara, para a Câmara dos Deputados. Eu estudei, então, para técnico judiciário eu estudei por aula presencial. Para a Câmara dos Deputados eu estudei pelo Estratégia, material em PDF, só PDF. Eu achei que foi suficiente. E para magistratura eu estudei por videoaula, mais doutrina, mais todo esse estudo que eu passei aqui. Bibliografia para ensinar a sentença? Cara, hoje tem muitos livros bons, né? Eu tenho de colegas, o professor, meu amigo Jailton Lopes, tem o livro de sentença civil, todo mundo fala maravilhas desse livro. Tem o livro eu estudei pelo Raimundo Nonato, que também é um juiz do DF, ele e mais 2 autores, eu gostei. Tem os livros de civil e penal do Luiz Otávio, meu amigo do TJ, juiz também, falam muito bem dos dois, tanto penal quanto civil. Do penal tem o do Summer e da Lorena, eu ainda não tive a oportunidade de ver. Tem muitos livros bons hoje. Eu acho que um livro bom de sentença, para quem não tem prática, é importante. Um de civil e um de penal. Aula na TV Justiça, que bacana. Tá lá essa semana, controle de constitucionalidade. Vai até sexta e sábado, tem a entrevista lá com a apresentadora e umas perguntas com os alunos. Também vai ser bacana. Tá lá no YouTube da TV Justiça. Humanística. Cara, humanística eu não tive tempo de pesquisar, você acredita? Eu vou ficar devendo humanística, eu não quero dar dicas que não são muito adequadas. Vamos depois a gente falar sobre humanística. Na minha época de humanística eu fiz um estudo meio de doidão. Tinha aula com o professor, baixei um livro na internet, comprei um vademecum de humanística, eu fui catando assim, então hoje em dia eu não estou muito atualizado não, mas eu vou falar para vocês. Eu tenho até um vídeo no YouTube, no canal Coisas do Direito, que fala de humanística. Mais ou menos nesse sentido. Meio que um estudo meio esparso. Mas a gente tem que melhorar isso aí. Concurso para delegado, vale a pena dar uma olhada nessa quarentena? Ou manter foco na magistratura? Vale a pena. Vale bastante a pena. Eu não tinha medo de estar focado no TJDFT e desviar para outros concursos em 30, 40 dias e depois voltar. Porque o estudo para magistratura é um estudo demorado. Então, para um pouquinho, vou parar 30 dias e vou pegar para delegado aqui. Eu recomendo. Simulados fazer depois que viu todas as matérias? Eu fiz isso. Eu fiz só depois. Mas, se você quiser fazer aquela dica da planilha de evolução, você já pode, e ainda mais se você não estuda só uma matéria até o final, você vai estudando várias, aí você pode fazer simulados a cada período de tempo. Aluna TJGO, apaixonada. Obrigado, muito obrigado. Caderno das aulas do Sanches e brasileiros são suficientes? Cara, sim, se você montar o caderno, a do brasileiro é suficiente. Vamos falar a verdade, é suficiente. Você vai errar algumas coisas, mas o grosso você tem ali para passar na prova. Tá? Eu acho que o caderno do brasileiro é suficiente. Do Rogério Sanches, quando eu assisti as aulas em 2015, eu não achei suficientes, não. Eu não achei. Eu achei que ele
Precisava melhorar em termos de completude do material. Não achei tão completo. Não sei como está hoje. Concurso mais difícil. O mais difícil... Cara, eu acho que o da Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi o mais fácil para juiz federal. Foi bem facinho. Não é facinho, é sacanagem, né? Mas eu esperava mais. Foi um concurso que eu fiz, já estava passado no TJDFT, não levei muito a sério, mesmo assim deu para passar. Então achei mais fácil. O MP Goiás eu acho que foi o mais difícil. Principalmente a prova oral. A prova oral do MP Goiás foi carnificina, eliminou muita gente e não tinha, no MP não tem 24 horas, não tem sorteio de pontos, então você tem que chegar no dia da prova podendo ser cobrado qualquer coisa, qualquer assunto do direito. E aí era pesado mesmo, bem pesado. Salva a live, excelente. Pessoal, é isso aí, já 1h30. Depois, quem tiver mais alguma dúvida, manda para mim no privado. Constitucional foi Novelino, que eu indiquei, tá? Foi Novelino. Manda para mim no privado que a gente conversa mais por direct. Divisão do tempo em 5 horas. Cara, 5 horas você pode fazer o seguinte, você quer ver videoaula? Estuda uma videoaula de 2 horas, não dá para ver 2 por dia, só se for um dia que você quiser só para videoaulas, mas a regra, uma aula de 2 horas, uma videoaula, pega a doutrina, estuda ali 2 horinhas de doutrina e encerra mesclando meia horinha de lei seca, ou então encerra com 1 hora de exercícios, aí no dia seguinte você complementa, pega a lei seca, pega a jurisprudência, tá? Então 5 horas, o que é ideal? Tem videoaula, assiste uma videoaula, uma por dia. Não tem videoaula? Lê mais doutrina. Lê umas 2, 3 horas de doutrina, beleza? Doutrina é o grosso do seu estudo diário. Doutrina ou você mescla com a videoaula. O resto você só complementa mais para o final. O que você acha do cenário dos concursos para os próximos anos? Eu acho que vai dar uma caída. Os concursos todos adiados. Eu acho que esse ano aqui de 2020 não deve ter concurso, não. Eu acho que não deve ter. Para o TJDFT, muita gente me pergunta, não tem previsão. O TJDFT é uma incógnita. O último foi o edital de 2015, que foi esse que eu passei até hoje, né? Os resumos de constitucional administrativos são suficientes? Cara, eu acho que, modéstia à parte, eu acho que os resumos de administrativos estão muito bons. Muito bons. E eu acho que eles... Eu gosto muito do José de Silos Cardoso. Pessoal, tá vendo aí? Aqui travou. Dá um joinha aí para ver se está tudo certo. Vocês estão ouvindo? Tá travando? Tá tudo certo aí, pessoal? Vamos continuar? Beleza, então vamos continuar. Como que eu vou fazer? Você vai contar com a ajuda da esposa, do marido. Eles vão ter que se virar para segurar as crianças 2 horas, 3 horas por dia. Ou você vai acordar, antes de dormir, você vai fazer todo mundo dormir, chegou do trabalho cansado, acorda às 5 da manhã. Vou trabalhar, chegou 8 horas da noite. Beleza, chegou 8 horas da noite, vou tomar um banho, vou botar todo mundo para dormir e vou estudar de 11 até 1 hora da manhã. É isso. Eu tenho um tio, que é o meu padrinho, fiquei morando na casa dele em São Paulo quando eu fiquei doente, tenho um carinho enorme por ele. Ele estudava medicina, ele estudava de madrugada, todo dia ele estudava de madrugada. Você vai aguentar ficar anos estudando de madrugada? Não vai, mas pelo menos alguns meses você acorda, estuda 2 horas de madrugada, né? Quem quer tem que arranjar um tempo, tá bom? Então quem não tem tempo livre de jeito nenhum estuda 2 a 3 horas. Quem tem meio período, 5 horas. Quem tem o dia todo, 8 a 10 horas ou mais se quiser, tá? Beleza. Divisão do tempo, então, eu vou estudar mais doutrina. Se eu gostar de videoaula, eu vou começar estudando a videoaula, depois eu vou para a doutrina. E o restinho do tempo eu boto 1 horinha para lei seca, 1 horinha de questões ou 1h30 de questões e fecho com informativos. Beleza. Se for direito civil ou uma matéria que exige mais lei seca, você põe um tempo maior para lei seca. Código Civil, você vai ter que ler muito, então você põe 2 horas para lei seca ao invés de 1. Tá? Que mais? Como dividir as matérias? Aqui nós temos uma divergência doutrinária. Eu assisti um vídeo do meu colega de toga aqui do TJDFT, o professor Aragonê Fernandes, lá do Gran Cursos. Eu não sei se o vídeo dele era voltado para a carreira jurídica, mas era para concursos da área jurídica. Eu acho que era mais para analista e técnico, mas enfim, deve ser a mesma premissa válida para a carreira jurídica também. O Aragonê recomendou que você estudasse 1 hora por matéria por dia. Então, por exemplo, eu vou estudar 5 horas no meu dia, eu vou estudar 5 matérias, 1 hora para cada.
Qual é o argumento que ele deu? Ele falou que tem estudos aí de Harvard, sei lá da onde, que demonstram que você só consegue ter um aproveitamento bom ou razoável do conteúdo durante a primeira hora. E depois disso você não aguenta, o seu cérebro não consegue absorver mais, tá? Então, estuda 1 hora, faz uma pausa de 5 minutos, começa uma nova matéria. Vantagens, que ele inclusive fala no vídeo. Se você vai conseguir passar mais fácil pelas matérias chatas. Então você tem que estudar direito empresarial. Cara, você sabe que você vai estudar só 1 hora e vai acabar rapidinho. Se você deixar um dia inteiro só para empresarial, segundo ele, você não vai aguentar estudar empresarial o dia inteiro. Então tem essa vantagem. Desvantagem, ao meu ver, as desvantagens são muito claras. Você estuda 1 hora só, dependendo da matéria, você não consegue nem abrir o livro. Se for o livro do Bernardo Gonçalves aqui, você não consegue nem abrir o livro. Então, 1 hora é muito pouco. Segundo problema, para mim é o principal. Quando você vai estudar uma matéria por dia, você vai começar, óbvio, né, como o cara do poço, obviamente, do começo. Você vai começar do começo. Ó o grande Anderson, um abraço, Anderson. Tá sumido, hein? Aparecer mais aí, cara. Vamos combinar alguma coisa. Quando você vai estudar a matéria, você vai começar do começo. Então eu vou estudar princípios do direito administrativo, estudo 1 hora. Aí eu vou para princípios do processo penal, princípios do não sei do que. Você vai se confundir todo com os princípios. Quer ver uma coisa que eu sempre errava em prova? Não é caso concreto. Suspeição e impedimento. Eu vou estudar no direito administrativo que suspeição e impedimento, embora uma seja causa de nulidade absoluta e a outra de nulidade relativa, provocam o ato se torna anulável. Nulibilidade, eu não sei como falar, o ato é anulável, tá? Então, dá para ser sanado. Os vícios são sanados tanto no impedimento quanto na suspeição no direito administrativo, na questão da incapacidade do agente e no estudo dos atos administrativos e seus requisitos. Agora, no processo penal, o impedimento, salvo engano, se não me falha a memória, é causa de inexistência do ato. Já a suspeição é diferente, a consequência e o vício. E para uma terceira matéria, eu lembro que também era diferente. Então, suspeição e impedimento, você se confunde todo se você ficar trocando de matéria. Eu não consegui estudar assim, não consegui. O que eu fiz? Eu estudava uma matéria até o final da matéria. Então, eu comecei com processo penal, eu comecei em janeiro de 2015, processo penal, aula do Renato Brasileiro, um arquivo no Word em branco, comecei processo penal. Estudei processo penal até acabar. Eu assisti as 30 aulas dele, li o livro completo do Nutt e estudei processo penal, fiz todos os exercícios, fiz tudo, acabou. Tá? Depois eu fui para outra matéria, fui para penal com o Rogério Sanches. Estudei penal com o Rogério Sanches, gostei muito, fui para Cristiano Chaves, Direito Civil, assisti as aulas deles todas, depois fui para Constitucional, Administrativo, só o processo civil, daquelas 6 básicas, que eu não estudei de cara. Porque o processo civil, na época, estava em transição no CPC. O CPC antigo estava sendo substituído pelo novo CPC, estava naquele prazo de vacância, e não tinha livros ainda do processo civil novo, enfim. Então eu acabei deixando para o final. E eu tive muito problema com isso. Realmente fui muito prejudicado em provas, porque errava muito o processo civil. Hoje em dia, como não tem novo CPC mais, o CPC já é de 2016, entrou em vigência em 2016, você pode botar o processo civil também nas primeiras 6 matérias. Desse jeito, você vai ter um conhecimento amplo da matéria. Para que servem os princípios de uma matéria? Para você utilizá-los para construir raciocínios. Desse jeito, estudando a matéria até o final, você se torna um especialista na matéria. É muito bom estudar assim. Estudar empresarial até o final é um saco? É um verdadeiro saco. É a pior matéria que tem para mim, é direito empresarial. Errava tudo. Mas, cara, você vai ter que fazer, você vai ter que estudar. Então, ficar estudando 1 hora por dia, só porque ela é uma matéria chata, tem que encarar. Não tem jeito, tá? Tem momentos bons e ruins no seu estudo aí ao longo de anos, você vai ter que passar por isso. Então, eu recomendo que você estude uma matéria até o final. Tem como fazer um meio termo? Tem. Eu acho que é até mais seguro. Eu tenho certeza que vai ter gente que não vai se adaptar a estudar uma matéria até o final. Tenho certeza. Eu me adaptei. Eu pensei que eu era o único. Outro dia eu fiz um comentário essa semana no Instagram. Uma galera veio me falar que também faz assim. Fiquei até mais tranquilo para indicar esse método. Mas um meio termo. Cara, eu estudo uma matéria por dia, pelo menos. Então, ao invés de ficar uma a cada hora, estudo uma por dia ou então uma por semana. Depois troco. Ou então, uma dica boa que me falaram que eu acho que vale a pena. Estudar 2 matérias que são afins. Então eu vou estudar o direito civil. Eu já boto um direito do consumidor ali junto, no mesmo dia, para não ficar só no civil. Ou eu coloco um direito empresarial, né?
que também tem muito a ver. Eu vou estudar constitucional, já coloco um eleitoral, que é uma matéria chata, mas é pequena, já põe junto com a boa, com a melhor, que é o constitucional, já põe junto ali, né? São matérias que se complementam. Então é uma dica boa você fazer isso. E melhor do que matérias afins é você pegar uma matéria grande e uma pequena. Esse acho que é o melhor método. Pega um constitucional junto com um eleitoralzinho. Pega o civil junto com o CDC. Pega o processo penal junto com o direito da criança e adolescente. Tá? É uma boa dica, eu acho, que vale a pena. O ideal, então, tem essas divisões de matérias. Eu recomendo que você passe mais tempo com uma matéria, não precisa ser até o final, mas que fique mais tempo em uma só, não só 1 hora, 2 horas. Eu acho que isso não é bom, com todas as vênias aos que indicam o contrário, tá? Então é assim que você vai estudar. Pronto, está definido. Vou acordar às 7 da manhã, vou estudar até meio-dia ou até às 11, vou estudar, ver a videoaula, estudar a doutrina. Não quero videoaula, vou na doutrina, faço exercícios, vejo se os exercícios estão batendo com o que eu estudei, vou na lei seca, vou na jurisprudência, acabou. É assim que você vai estudar. Vou estudar 5 horas por dia. 5 horas por dia até você passar. Não vai diminuir. Salvo um dia muito especial, meu filho vai fazer aniversário, eu vou fazer uma viagem no final de semana, lá para Pirinópolis, ou para Caldas Novas, beleza, aí tudo bem. Mas tente seguir o máximo possível. Esse é o segredo daquela diferença entre disciplina e empolgação, tá? O que mais que tem aqui? Informativos. Estudar todo dia informativo? Eu estudava, não todo dia, mas quando eu terminava um determinado assunto. Inquérito policial, ou nos informativos no final. Mas você pode deixar para estudar no final de semana. Ou você tira um dia para estudar 2 horas de informativo, até porque o informativo vem semanal no Supremo e quinzenal no STJ. Então, uma semana eu pego do Supremo, na outra do STJ. Pode ser também, tá? Final de semana. Bom, final de semana tem que estudar também pelo menos um dia. Não precisa estudar no domingo, só se você estiver realmente empolgado, estiver ali na vibe aí, você vai. Eu estudava domingo também. Mas você pode estudar só no sábado, tá? Segunda a sábado. É importante estudar no final de semana. Ficar 2 dias sem estudar é muito. Como eu fiz? Vamos falar rapidinho como eu fiz, pra gente chegar nas dicas finais aqui e passar para a segunda fase rapidinho também. Quando eu estudei para o meu primeiro concurso, valeu Anderson, controle de constitucionalidade, valeu, show de bola. Sinopses, eu falei que algumas matérias valem a pena você estudar sinopses, tá? Eleitoral, ambiental, consumidor, vale a pena, mas eu não indicaria sinopses para as matérias base, que são aquelas 6 principais. Eu não estudaria constitucional por sinopse, até porque a sinopse de constitucional é gigantesca, ela tem 2 volumes, não sei como é que está hoje, mas quando eu ia estudar na época, era gigante, tinha 2 volumes. É melhor você já ir num autor de nome, um cara bom, né? Vai agregar muito mais do que pegar sinopse de direito civil, vai no Christian Chaves, vale mais a pena. Como eu fiz para estudar? Eu passei por esses métodos todos. Todos não, eu só não passei naquele método de que não tem tempo para estudar, aquele cenário. Mas eu passei no cenário de meio período e o cenário de período integral estudando. Período integral, eu tinha 19 anos, fui estudar para técnico judiciário do TJ. Por que eu tinha o tempo integral? Porque eu ainda não trabalhava e porque eu comecei a estudar... vou falar das revisões, bem lembrado. Porque eu comecei a estudar em novembro, que era período de férias da faculdade. Eu estava no meu 2º ano de faculdade lá no CEUB. E eu estudei um cursinho que foi de novembro, pegou então novembro, férias, dezembro, férias, janeiro, férias, e pegou fevereiro, que é carnaval, ninguém vai para aula também. Então eu peguei praticamente 4 meses sem aulas. Então eu tinha o dia inteiro para estudar. Eu estudava 8 horas por dia. Como que eu reparti o meu estudo? Eu acordava às 7h30, relógio tocava, despertador tocava às 7h30, eu comia alguma coisa e ia estudar. Começava a estudar 8 horas em ponto. 8 horas em ponto, eu estudava até meio-dia, 4 horas. Meio-dia, vinha o cheirinho do almoço da minha mãe, o bife fritando, eu ia lá, comia o bife, tomava um banho e dormia. Dormia até 1h30 da tarde. 1h30 eu pegava a minha mochilinha e ia para o cursinho. Eu fiz um cursinho presencial, na época era Ubicursos, hoje é Gran Cursos. Estudava no cursinho de 2 às 6. Então eu estudava 4 horas com professores em cursinho, hoje em dia a videoaula é bem melhor do que curso presencial, mas é a mesma coisa. E estudava 4 horas de manhã por minha conta. O que eu estudava de manhã era o que eu tinha visto na aula do professor presencial. Então na segunda-feira eu estudava as matérias lá que tinha, regimento interno, sei lá o quê. Na terça de manhã eu revisava o que o professor me deu, o que o professor me ensinou. E aí como eu revisava? Eu lia, na época não tinha muito esse negócio de livro, de doutrina, até para concurso de técnico judiciário, eu estudava nas apostilas da Vesticom.
Estudava na Vesticom, lia a apostila toda. Não tinha ainda questões de concurso, aquele site, ou se tinha eu não sabia. Então eu fazia exercícios impressos que os professores passavam. Eu trocava exercícios com o meu amigo da época do seu do Bruno Ramos, delegado de polícia em Goiás, futuro juiz aí, tá para passar, um abraço. O Bruno, ele fazia o cursinho na Asa Sul, eu fazia em Taguatinga. A gente, como eram professores diferentes, a gente trocava os exercícios. Eu tirava xerox, ele tirava xerox do meu. Fazia muito exercício, muito mesmo. Eu acertava questões nem por saber o conteúdo, mas porque eu já tinha feito aquela questão, já sabia qual era a pegadinha. Então, estudei assim durante 4 meses e passei entre os primeiros lugares para técnico do TJ com 19 anos. Estudo integral, 8 horas por dia, você pode fazer isso. Segundo método que eu fiz foi para a Câmara dos Deputados. Estudei, também foi estudo integral, eu já contei para vocês, estudava 14 horas por dia e dormindo também estudava. Então esse foi um super intenso estudo que eu só aguentei porque também durou 3 meses. Não dá para fazer muito tempo. E para estudar para a magistratura, durante muito tempo eu fiz o método de estudo de meio período. Eu comecei estudando 2 a 3 horas por dia, porque eu comecei na manhã, e aí depois eu senti a necessidade de aumentar o meu tempo de estudo, porque 2 horas era o tempo de videoaula, depois só dava para ler alguma coisinha, era muito pouco. Eu comecei a estudar 5 horas por dia durante um período, no outro período eu trabalhava. Aí eu consegui mais tranquilidade no trabalho. O Diego está aqui? Acho que o Diegão lá do trabalho deve estar aqui. Ele sabe como é que era lá na Câmara, dava para estudar no trabalho. Então aí eu comecei a estudar 8, 10 horas por dia. Mas dá para estudar 5 horas por dia nesse esquema que eu passei. Revisão. Como fazer com revisão? Tem 2 jeitos de revisar. 2 jeitos. O primeiro é você revisar em espaços intercalados da sua montagem, do seu material, das suas anotações, que você vai ler e reler até o final do seu estudo, depois que tiver tudo montado. Depois que condensar as informações, você vai estudar por esse material e esse vai ser o seu foco. Você pode separar, por exemplo, eu estudo 20 dias e estudo 3 semanas e tiro 1 semana de revisão de tudo que eu estudei. Bacana. Estudei 3 semanas, a 4ª semana do mês eu reviso tudo. Tem gente que usa intervalos menores, estuda um certo tempo, alguns dias, tira 1 dia para revisar tudo. Eu não fazia revisão. Olha o Diegão aí, grande Diego. Sabia que lá na Câmara era tranquilo para gente estudar, né? Mas era bacana lá. Saudades da Polícia Legislativa. Um abraço para o Depol. Revisão, eu não fazia. Eu montava o meu material e montava minhas anotações até o final. Quando que eu revisava? Quando eu ia estudar as anotações depois de montar todas as matérias. Então não é bem uma revisão, é um estudo que depois eu ia fazendo e refazendo daquele mesmo material. Então eu não fazia revisões periódicas. Não fazia. Porque eu não sei, porque eu não sentia necessidade. Eu estava muito mais sentindo a necessidade de terminar minhas anotações. Agora, se você acha interessante parar um tempinho para fazer uma revisão do que você já viu, excelente também, excelente. Aí não tem uma dica fechada, vai do gosto do freguês. O que mais? Sim, quando você termina de fazer suas anotações, seja por confecção de resumos, seja por grifos ou por anotações laterais nos livros, você vai precisar revisar ou estudar de novo no final, né? O tempo que você demora para ler aquele material cru, se você demora, dica que eu peguei de uma live de um outro professor, não sei se é verdade, ele fala, mas a ideia é verdadeira. Se você demora 4 horas para ler o material cru, quando você for ler, depois de ter feito a anotação, o grifo, o seu resumo, você vai demorar 1 hora, 1h30. Então o seu estudo vai ficar realmente mais rápido. E a tendência é cada vez que você renovar o estudo do seu material, que fique ainda mais rápido. Porque tem coisas que você vai bater o olho, isso aqui eu já sei, aí vai para a próxima. E a ideia é você ir cada vez enxugando mais esses estudos, essas revisões, para chegar na reta final e nos últimos 30 dias antes da prova, é que você vai realmente ler várias vezes, revisando esse material que você já lê rapidinho ali e chegar afiado no dia da prova. Beleza? Bom, como fazer para estudar para a segunda fase? É esse estudo que você está fazendo. Pelo menos foi o que eu fiz e eu vejo outros professores falando também. É esse estudo. Você não vai pegar um material totalmente novo e começar a estudar para a segunda fase.
É o mesmo material, até porque você já está lendo a doutrina. A doutrina é o que você mais vai gastar tempo, lembra? Então você já está lendo a doutrina, já está tudo ficando condensado por grifos ou por seus resumos, digitados ou escritos, sei lá. E aí você vai estudar por ali. Para a prova oral, a mesma coisa. Eu morri abraçado com o meu material até todas as provas orais que eu fiz. E consegui ser aprovado em todas que eu fiz com o mesmo material. Para promotor de justiça, para juiz estadual e para juiz federal. Ah, mas juiz federal, a matéria não é muito diferente da estadual? Não, é a mesma coisa. O direito constitucional é o mesmo. O direito administrativo é o mesmo. O que vai mudar? Crimes federais, vai ter direito previdenciário, vai ter direito internacional, mas essas são complementos. Se você tem a base forte, você já entra com 60 pontos na prova. Beleza? O resto você consegue. Vou mostrar aqui, para a gente chegar próximo do final, como eu fazia alguns resumos. Esse aqui, ó, não sei se vai dar para ver direito, é um resumo que eu montei para a prova oral. Esse aqui quem montou foi o meu grande amigo Gabriel Coura, juiz do TJDFT, passou junto comigo. Esse foi o ponto 5, ó. Ponto 5 foi o que caiu na minha prova oral. Então, nas minhas 24 horas antes da prova oral, eu estudei essa apostila aqui, que tem mais ou menos 200 páginas. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tem menos, 160 páginas. E aí, ó, toda anotadinha. Como é que eu fazia meus grifos? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha aqui, ó. Grifando, que é mais importante. Não tem muita coisa grifada, porque o grifo é só porque é mais importante. Várias cores, ó, tem laranja aqui. Não, aqui tá rosa. Essa aqui só tá rosa e amarela, mas tem aqui, ó, tem laranja aqui. Eu separava cores por assunto. Então, eu vou grifar o artigo era rosa. Todos os artigos eu grifava de rosa. Eu vou grifar coisas normais, era de amarelo. Eu vou grifar algo novo, mas algo que é da jurisprudência, era verde. Então, isso aí dava uma organização fantástica no estudo. Eu acho que eu fui bem nas provas orais, porque eu fazia essa sistematização com as cores das canetas. Então, na hora da prova oral, eu já lembrava do rosa ali, do artigo. Excelência, artigo 187 do Código Civil fala isso e já vinha na cabeça. Isso era muito importante. Então, para a segunda fase, você vai estudar o mesmo material da primeira fase. Você vai ter que treinar a caneta, questões subjetivas, vai ter que treinar a escrever, porque na hora da prova você vai precisar escrever e vai precisar escrever rápido. Vai treinar escrevendo para não precisar ficar pesquisando. Na hora da prova você não vai ter muito tempo para ler o vade-mecum. Então você vai ter que saber muita coisa de cabeça, saber onde está para olhar rapidinho, vai ter que saber citar doutrina, jurisprudência, que não tem como consultar. Então treinar a escrita, tá? E as sentenças e peças práticas, eu recomendo que você compre peças anteriores ou baixe na internet. Como você baixa? Entra no site dos concursos e baixa. O site da Sebrasp, né, do CESP, as provas mais recentes eles não estão colocando mais o caderno de provas de segunda fase. Eu acho que nem de primeira fase eles estão colocando mais algumas coisas lá que eu fui pesquisar outro dia, eu não achei. Mas provas de 2017, 2018, algumas de 2019, você consegue achar várias questões, inclusive algumas com gabarito. Então você pode fazer questões e sentenças anteriores com o espelho lá do site da banca, ou você entra nos sites que vendem isso. Eu, na minha época, estudei pelo Emages. Emages era o site que eu comprava rodadas anteriores, rodadas de sentenças, que vinha com o espelho do professor. Hoje em dia tem o curso SEI, eu até dou aula lá de administrativo. Tem vários, tem professores do CPIURES que fazem isso, né, mais individualizado. Mas eu acho que nem precisa. Se você treinar as peças para a segunda fase, ou a sentença, se for magistratura, você tira um sábado de manhã, todo dia, para fazer uma. Claro, você já está na segunda fase, já passou da primeira, a segunda fase daqui a alguns meses, 2 meses, 3 meses, não dá para treinar só no final de semana. Você vai treinar todo dia. Mas se você ainda está na primeira fase, tira um diazinho a cada 15 dias, faz uma sentença. Vale muito a pena, faz a caneta, tá? A caneta. O que mais? Simular provas anteriores. Gravar número de artigos se é fundamental? Cara, para objetiva e subjetiva não, mas para prova oral eu acho que ela é bacana, dá uma diferença. Para a gente fechar, eu acho que eu vou falar de mais 2 tópicos aqui. Primeiro, simular provas. É muito importante que você, na hora dos exercícios, lembra que eu falei que tem 2 modos de fazer exercícios? O primeiro é você fazer depois de estudar aquele tema, para você ver se está caindo o que você está estudando. Para você não ficar estudando coisa que não cai e nem deixar de estudar coisa que está caindo.
A segunda forma de estudar exercícios é fazendo exercícios para treinar. Depois que você já está estudando o seu material, já está mais avançado, como você vai resolver exercícios? Prova completa. Você vai pegar a prova inteira, vai imprimir e vai fazer a caneta, marcando no relógio às 5 horas ou 4 horas, como se fosse no dia da prova. E aí você vai ver o gabarito e vai ver quantos pontos você fez. Eu não fazia planilha de evolução, mas eu vi alguns professores indicando, eu acho que vale a pena. Você fez a prova, acertei 50 pontos. Ótimo. Daqui mês que vem, ou sei lá, daqui um tempo que eu colocar no meu cronograma, eu faço mais uma prova. Agora eu não fiz mais 50, eu fiz 60 pontos. E você vai anotando onde você está errando. Eu fiz algumas provas anteriores na época e eu vi, isso eu constatei nitidamente. O que me derrubava era processo civil e direito empresarial. Essas duas me derrubavam. O que eu fiz? Eu tirei 40 dias ou 2 meses só para essas disciplinas. Eu parei com tudo e fui me aprofundar, revisar tudo de processo civil e de empresarial, porque eu tinha que começar meio que do zero ali, fazer um reforço. Vale a pena fazer isso também, tá? O que mais? Bom, acho que é isso, né, pessoal? Prova oral, acho que não compensa muito dar dica de prova oral agora, não. Alguém tem... Vamos responder algumas perguntas e aí a gente encerra. Perfil tecendo a toga. Tecendo a toga é bacana. Eu já vi. Tem as provas, né? Tem muitas provas lá. Exercício todo dia. Eu fazia exercícios quando eu terminava o assunto. Então, se eu terminasse um assunto em um dia só, eu fazia. Se o assunto eu estava fazendo controle de constitucionalidade demorava pra caramba, eu fazia lá mais pro final. Mas é bom você fazer não só no final, dar uma intercalada para você ver se está estudando certo, se está pegando, estudando no ponto que está caindo, né? Não precisa ser todo dia não, tá? Mas tem que fazer com frequência para ver se você está estudando certo. Não para treinar, esse treinamento você vai fazer com a prova completa depois. O que mais? Galera, acho que é isso então, né? Aqui não está aparecendo mais perguntas. Policial da Câmara e do Senado, umas dicas. Cara, eu estudei para a Câmara, eu não estudei por videoaula para a Câmara, para a Câmara dos Deputados. Eu estudei, então, para técnico judiciário eu estudei por aula presencial. Para a Câmara dos Deputados eu estudei pelo Estratégia, material em PDF, só PDF. Eu achei que foi suficiente. E para a magistratura eu estudei por videoaula, mais doutrina, mais todo esse estudo que eu passei aqui. Bibliografia para ensinar a sentença? Cara, hoje tem muitos livros bons, né? Eu tenho de colegas, o professor, meu amigo Jailton Lopes, tem o livro de sentença civil, todo mundo fala maravilhas desse livro. Tem o livro eu estudei pelo Raimundo Nonato, que também é um juiz do DF, ele e mais 2 autores, eu gostei. Tem os livros de civil e penal do Luiz Otávio, meu amigo do TJ, juiz também, falam muito bem dos dois, tanto penal quanto civil. Do penal tem o do Summer e da Lorena, eu ainda não tive a oportunidade de ver. Tem muitos livros bons hoje. Eu acho que um livro bom de sentença, para quem não tem prática, é importante. Um de civil e um de penal. Aula na TV Justiça, que bacana. Tá lá essa semana, controle de constitucionalidade. Vai até sexta e sábado, tem a entrevista lá com a apresentadora e umas perguntas com os alunos. Também vai ser bacana. Tá lá no YouTube da TV Justiça. Humanística. Cara, humanística eu não tive tempo de pesquisar, você acredita? Eu vou ficar devendo humanística, eu não quero dar dicas que não são muito adequadas. Vamos depois a gente falar sobre humanística. Na minha época de humanística eu fiz um estudo meio de doidão. Tinha aula com o professor, baixei um livro na internet, comprei um vademecum de humanística, eu fui catando assim, então hoje em dia eu não estou muito atualizado não, mas eu vou falar para vocês. Eu tenho até um vídeo no YouTube, no canal Coisas do Direito, que fala de humanística. Mais ou menos nesse sentido. Meio que um estudo meio esparso. Mas a gente tem que melhorar isso aí. Concurso para delegado, vale a pena dar uma olhada nessa quarentena? Ou manter foco na magistratura? Vale a pena. Vale bastante a pena. Eu não tinha medo de estar focado no TJDFT e desviar para outros concursos
em 30, 40 dias e depois voltar. Porque o estudo para magistratura é um estudo demorado. Então para um pouquinho, vou parar 30 dias e vou pegar para delegado aqui. Eu recomendo. Simulados fazer depois que viu todas as matérias, eu fiz isso. Eu fiz só depois. Mas se você quiser fazer aquela dica da planilha de evolução, você já pode, e ainda mais se você não estuda só uma matéria até o final, você vai estudando várias, aí você pode fazer simulados a cada período de tempo. Aluna TJGO, apaixonada. Obrigado, muito obrigado. Caderno das aulas do Sanches e brasileiros são suficientes? Cara, sim, se você montar o caderno, a do brasileiro é suficiente. Vamos falar a verdade, é suficiente. Você vai errar algumas coisas, mas o grosso você tem ali para passar na prova. Tá? Eu acho que o caderno do brasileiro é suficiente. Do Rogério Sanches, quando eu assisti as aulas em 2015, eu não achei suficientes, não. Eu não achei. Eu achei que ele precisava melhorar em termos de completude do material. Não achei tão completo. Não sei como está hoje. Concurso mais difícil. O mais difícil... Cara, eu acho que o da Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi o mais fácil para juiz federal. Foi bem facinho. Não é facinho, é sacanagem, né? Mas eu esperava mais. Foi um concurso que eu fiz, já estava passado no TJDFT, não levei muito a sério, mesmo assim deu para passar. Então achei mais fácil. O MP Goiás eu acho que foi o mais difícil. Principalmente a prova oral. A prova oral do MP Goiás foi carnificina, eliminou muita gente e não tinha, no MP não tem 24 horas. Não tem sorteio de pontos, então você tem que chegar no dia da prova podendo ser cobrado qualquer coisa, qualquer assunto do direito. E aí era pesado mesmo, bem pesado. Salva a live, excelente. Pessoal, é isso aí, já 1h30. Depois, quem tiver mais alguma dúvida, manda para mim no privado. Constitucional foi Novelino, que eu indiquei, tá? Foi Novelino. Manda para mim no privado que a gente conversa mais por direct. Divisão do tempo em 5 horas. Cara, 5 horas você pode fazer o seguinte, você quer ver videoaula? Estuda uma videoaula de 2 horas, não dá para ver 2 por dia, só se for um dia que você quiser só para videoaulas, mas a regra, uma aula de 2 horas, uma videoaula, pega a doutrina, estuda ali 2 horinhas de doutrina e encerra mesclando meia horinha de lei seca, ou então encerra com 1 hora de exercícios, aí no dia seguinte você complementa, pega a lei seca, pega a jurisprudência, tá? Então 5 horas, o que é ideal? Tem videoaula, assiste uma videoaula, uma por dia. Não tem videoaula? Lê mais doutrina. Lê umas 2, 3 horas de doutrina, beleza? Doutrina é o grosso do seu estudo diário. Doutrina ou você mescla com a videoaula. O resto você só complementa mais para o final. O que você acha do cenário dos concursos para os próximos anos? Eu acho que vai dar uma caída. Os concursos todos adiados. Eu acho que esse ano aqui de 2020 não deve ter concurso, não. Eu acho que não deve ter. Para o TJDFT, muita gente me pergunta, não tem previsão. O TJDFT é uma incógnita. O último foi o edital de 2015, que foi esse que eu passei até hoje, né? Os resumos de constitucional administrativo são suficientes? Cara, eu acho que, modéstia à parte, eu acho que os resumos de administrativo estão muito bons. Muito bons. E eu acho que eles... Eu gosto muito do José de Santos Carvalho Filho. Eu não substituiria a doutrina aprofundada dele, não. Mas os resumos são muito, muito bons, viu? Eu acho que ele, se fosse só a primeira fase, seria suficiente. Mas eu não largaria o livro só